Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Três jogos de Campeonato Brasileiro, 2 derrotas e uma vitória na estreia contra o Grêmio. Esse é o início do Vasco no Brasileirão 2024. Alguns resultados e até atuações diferentes, mas alguns problemas que se repetiram mesmo na vitória. A gente sempre fala aqui, né? Análise de jogo nada mais é do que identificar padrões, identificar o que tem acontecido com frequência. Porque se acontece de positivo, é porque vem dando certo. Ou se acontece constantemente alguma coisa que tem dado errado, é algo que o Ramon Dias precisa consertar. E a gente vai falar sobre isso aqui, analisando desde o jogo lá contra o Grêmio, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu por 2-1, chegou a abrir 2-0, mas sofreu um gol ali no meio do segundo tempo, que deixou meio indefinido, né, o jogo, né? Poderia chegar ao empate ali numa bolinha o Grêmio. E o gol saiu exatamente no que para mim tem sido uma das deficiências do Vasco, a marcação pelo corredor, principalmente pelo corredor pelo lado direito. O lado direito da defesa, da marcação vascaína de maneira geral, tem sido muito frágil, com Rossi, Galdames e PH. É a trinca, né, que deve fechar aquele setor e tem deixado espaço constantemente para os adversários. A gente vai ver aqui uma jogada que é uma batida de escanteio, batida curta, e a gente vê como é que o Galdames, ó, ele praticamente só cerca. Espera o cruzamento, se eu não me engano, do Cuiabano. Ele não tem aquela sensação de pressionar a bola, né? Não tem aquela urgência em pressionar a bola, acaba saindo o cruzamento e o gol do Grêmio, o Ryan falha ali no primeiro pau, a bola passa direto. E aí que eu falei aqui de identificar padrões. O gol contra o Red Bull Bragantino, que define a vitória do Bragantino por 2-1 sobre o Vasco, mais uma vez, lado direito da defesa do Vasco. E aí aqui, vou até voltar um pouquinho aqui o lance do gol, porque começa com camisa 7, se eu não me engano, esqueci o nome dele, Pontinha, do Red Bull Bragantino, caindo por aqui, o Galdames inicialmente dando essa pressão e o Ryan, que entrou no segundo tempo pelo lado. Mas os dois largam a jogada. O Ryan fica, o Galdames não vem mais no camisa 7. E aí ficam dois jogadores em cima do PH. Começa a gerar dúvida no PH. Ou ele marca a profundidade para a ultrapassagem do jogador, acho que é o Hurtado, né, se eu não estou enganado, ou ele marca o pé direito do Vitinho. Só que conforme o Galdames se aproxima, o PH, beleza, vou marcar a profundidade. Se ele puxar para a direita, tem o Galdames na marcação. Se você reparar, ó, em momento algum, alguém chega próximo do Vitinho e o Vitinho puxa para dentro, o Galdames também não consegue diminuir o espaço e ele finaliza para fazer o 2-1 para o Red Bull Bragantino. Olha só como o tempo todo a linha defensiva do Vasco anda para trás. Primeiro porque o PH está no 2 contra 1, olha, dois jogadores do Red Bull Bragantino contra o PH, gerando a dúvida, ou seja, se ele dá o bote no Vitinho aqui, o Vitinho abriria para o Hurtado pelo lado esquerdo, e depois, quando puxa para a direita, o Galdames também não tira esse espaço. Galdames que já estava na marcação, ou deveria estar naquele cruzamento do Grêmio. E contra o Fluminense foi a mesma coisa, mais uma vez, lado direito da defesa do Vasco, dessa vez com o Rossi marcando o Marcelo. Eu sempre falo aqui, o ponta marca o lateral e o lateral marca o ponta adversário. Ou seja, o ponta do Fluminense, quem joga mais aberto, é o Arias. Olha o Arias mais por dentro. E aí o PH acompanha o Arias. O Rossi, que é o ponta do Vasco, marca o lateral adversário. Olha a distância que tem do Marcelo para o Rossi. E aí a gente está falando de um jogador do nível do Marcelo, que se você der um pouquinho de espaço, ele já resolve o jogo. Imagina com esse espaço e esse tempo todo. E aí faz o cruzamento e acerta na cabeça do Ganso. Então o Vasco com uma dificuldade muito grande de marcar esse corredor lateral, principalmente pelo lado direito. Até a presença do Rossi no time titular, em tese, se justificaria por ser um jogador mais preparado do que o Ryan para fazer essa obrigação tática, para fazer essa função tática sem a bola, já que o Ryan é um menino, ainda muito cru. Mas a gente vê que mesmo com o Rossi em campo, em alguns momentos não tem funcionado. Contra o Grêmio ele foi muito bem, ajudou na marcação, inclusive, do Soteldo, que foi anulado por aquele lado, mas na sequência dos últimos jogos, o Vasco tem tido uma dificuldade muito grande de marcar por esse corredor, de manter a pressão na bola e tem permitido esses cruzamentos que tem definido alguns jogos do Vasco. O Vasco precisa se recuperar no campeonato e isso passa, inclusive, por essa organização tática
defensiva um pouco melhor. O Vasco, nos últimos 2 jogos, sofreu gols antes dos 10 minutos. Desatenção, falta de pressão na bola em muitos momentos, e foi isso que a gente viu aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, se você gosta desse tipo de análise, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.